Então, moçada, continuando o movimento uniformemente variado, ficou a gente de falar, né, a função horária dos espaços. Qual seria o espaço em função do tempo, já que lá no MU a gente chamava de sorvete. S igual a S0 mais VT, a velocidade era constante, agora ela não é mais. Movimento uniformemente variado, a velocidade varia de maneira uniforme. Então, temos uma aceleração, que é ΔV, ΔT, e temos a velocidade variando no vou voar mais alto ou via avó atrás do toco. Então, se nós fizermos o gráfico dessa velocidade em função do tempo, a gente tinha visto que ele seria uma reta crescente até um tempo t, para uma velocidade final v, desde uma velocidade inicial. E aquela propriedade que nos gráficos da velocidade, a área da figura formada no intervalo de tempo considerado era o ΔS, o cálculo da área. Então, desde um tempo zero até um tempo final t, nós tínhamos um ΔT. E se eu for calcular essa área que me dá o ΔS, é a área de um trapézio, a soma das bases vezes a altura divididos por 2. Então, quem seria esse ΔS? A nossa base maior, veja bem, a base são os dois lados paralelos de um trapézio. Olha o trapézio aqui, ó. Olha os lados paralelos. Então eu tenho isso como base maior, isso como base menor, isso como altura do trapézio, que é sempre perpendicular às duas bases. É um trapézio que ele ficou em pé, né? Olha a base dele aqui, ó. Se eu deitar ele aqui, ele seria o trapézio na horizontal. Então quem é essa base maior? É essa altura inteira, que é o valor de V final. Mais quem? Essa altura inteira da base menor, que é o V inicial. Esse pedacinho aqui. E a altura do trapézio? É o ΔT, que é o tempo final, tudo dividido por 2. Correto? Então continua. Veja bem, moçada. Esse ΔS, que é igual a tudo isso, esse dividido por 2, a gente pode passar a dividir só o tempo, ó. Jogar lá para fora dividindo só o tempo. Por quê? Dividir ou multiplicar primeiro tanto faz, tá? Então eu posso dividir esse t sobre 2. O que ficou aqui entre parênteses? V mais V0. Tá? E aí? E aí o seguinte. Quem é esse V? É o V final. E quem é o V final? É tudo isso daqui, ó. Então esse V seria o V0 mais AT mais V0 dentro do parênteses, ó. V0 mais AT mais V0 vezes T sobre 2. Junta todo mundo. V0 com esse V0 dentro do parênteses, 2V0. Ainda mais AT vezes T sobre 2. Pessoal, e esse ΔS? Esse T sobre 2 passa multiplicando aqui todo mundo na distributiva, ó. Então como ficaria? 2V0T sobre 2, ó. 2V0T sobre 2. 2 corta com 2. Quem sobrou para esse ΔS? Para esse ΔS sobrou V0T. Mais quem? Mais AT vezes T sobre 2. Então, mais AT vezes T, então fica T ao quadrado sobre 2. E esse ΔS, pessoal, era o S menos o SO. Então, quem seria esta nossa função? O que a gente vai fazer aqui na próxima lousa? A gente vai passar esse menos SO para lá, ele vai somar aqui em todo mundo. Então a nossa equação estava assim. Esse menos SO que está subtraindo, ele passa somando.
Então ele passa quase igual à equação do sorvete, ó. SO mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Ou seja, no sorvete essa velocidade ela era constante, era um movimento uniforme, ó. Ah, mas por que ela não era a velocidade inicial no sorvete? Porque no sorvete, que é o MU, essa velocidade ela era uma só. Então não tinha VO, V1, V2, ela era um valor só. Agora aqui tem o VO. Então olha lá, é um sorvete com VO com essa parte a mais. Quer dizer, é um sorvete um pouquinho maior. Um sorvete um pouquinho maior para o MUV. Nós chamamos isso de sorvetão. Um sorvete maior, um sorvetão, com esse AT ao quadrado sobre 2 a mais. E os diagramas? Aí, pessoal, precisamos tomar um cuidado. Os diagramas desses S's. A primeira coisa que a gente tem que entender, esse movimento ele tem uma aceleração constante, já que ele é um move. Então é essa aceleração que determina a variação da velocidade, que era a taxa de variação da velocidade. Como essa aceleração ela é uma constante e é ela que está no termo ao quadrado, é ela que seria o elemento que multiplica o tempo ao quadrado, e essa equação é uma equação de segundo grau, uma função de segundo grau, a gente tem um arco de parábola, um pedaço de uma parábola. Então a gente vai fazer a equação de segundo grau da seguinte forma. Primeira coisa, aqui no tempo zero, vai zerar o tempo aqui, vai zerar o tempo aqui, vai sobrar o S inicial para o S. Então eu vou marcar meu S inicial aqui, ó. Como eu marquei lá no gráfico da velocidade, a velocidade inicial. Como que seria essa parábola? Eu posso ter uma aceleração com um sinal positivo? Sim. Então aqui com o sinal positivo, como se fosse uma função de x ao quadrado, determina uma concavidade da parábola para cima. E se isso aqui for negativo, multiplicando o tempo ao quadrado, que está fazendo o papel de abscissa, que na matemática vocês chamam de x? Se a aceleração é negativa, a concavidade da parábola é com a boca para baixo. Né? Então, o que a gente tem aqui? Para uma aceleração positiva, e a função horária dos espaços com uma concavidade para baixo para uma aceleração negativa. Função de segundo grau, uma parábola. Boca para baixo, aceleração negativa. Boca para cima, aceleração positiva. A gente chama de concavidade essa boca. Ó. Concavidade é uma região côncava. Essa concavidade para cima, positivo. Concavidade para baixo, negativo. Chamamos isso de fator constante que multiplica o elemento ao quadrado. Beleza?